Então, Capso, e nós vamos falar agora da esquerda que está pedindo para você cancelar o celular, proibir as pessoas de usar smartphone, proibir de usar celular. Olha que coisa aqui. Esse anúncio, esse artigo foi escrito por um canadense, o David Moscrop, e traduzido para essa revista brasileira de extrema esquerda, que é Jacobina. Ele está chorando porque smartphone é muito ruim e coisa e tal, e que toma a nossa vida. Por que você não para de usar, então? É só parar de usar o smartphone, né? Aí ele fala, não, o governo tem que proibir. Ô, meu amigo, para com isso, né? Deixa quem quer usar, usa, quem não quer, não usa, né? Isso é típico da esquerda, esse tipo de coisa. E outra notícia que saiu aqui no De Notícias de Portugal, o uso prolongado de inteligência artificial pode gerar uma dívida cognitiva. Você tem dificuldades de lembrar do texto que você produziu com a ajuda da inteligência artificial. Porque não foi você que produziu o texto, foi a inteligência artificial, mas não tem nada de errado nisso daí. Eu acho um absurdo essa resistência que as pessoas estão criando contra o novo, contra o smartphone, contra a inteligência artificial. Gente, não tem jeito, tecnologia é para frente, não tem para trás não, não volta não, esquece esse negócio. Eu sei que muita gente fica assustado com isso e coisa e tal, não tem alternativa. Tem que lembrar que todas essas coisas têm um ganho muito grande também para a humanidade, né? Essa notícia foi sugerida por Sou Libertário e Gago e Brix Bricô e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, vamos começar com esse artigo aqui da Jacobina, que é uma revista de extrema esquerda, que é pré-venda, sem anistia para golpista, olha só que bacana. Extrema esquerda revista aqui. E eles trouxeram uma tradução aqui pelo Pedro Silva de um artigo do David Moscrop, que certamente é um comunista lá do Canadá, dizendo aqui que não, porque não sei o que é lá, porque tem que acabar, desde que quando comprei o smartphone e seus sucessores, eles se tornaram onipresentes. Os telefones não são apenas um dispositivo, mas uma extensão de nós mesmos. E é verdade, hoje em dia, aliás, já há muito tempo, você sair sem o celular, você está quase que pelado na rua, a impressão que dá é que você está pelado na rua, né? De muitas maneiras, os celulares agora nos controlam. Só se você deixar o celular te controlar. Não precisa te controlar. Você é dono do celular. Você pode desligar o celular quando você quiser, né? Aqui, ó. Um estudo descobriu que, em média, os americanos... é o que eu falo, chamou de estadunidenses, você pode saber que é de esquerda, não tem jeito, né? Em média, os americanos checam seus celulares mais de 200 vezes por dia, uma vez a cada 5 minutos, né? Eu não checo tanto meu celular assim, porque eu passo o dia inteiro gravando vídeo, né? Mas eu tô no computador também do mesmo jeito e tô vendo as notícias, porque eu tenho que preparar os vídeos e coisa e tal, né? As pessoas passam horas por dia rolando a tela ou digitando, mais de 40% relatam se sentirem viciadas em seus smartphones. E olha só, existe uma questão toda que é o seguinte, o ser humano, ele tem a tendência a criar hábitos, né? De certa forma, todos nós nos viciamos em coisas, isso é natural do ser humano, não tem jeito. A questão toda é que você tem que saber, você tem que estar no controle, esse é o ponto, né? E se você não gosta do smartphone, se você está se sentindo exagerado, que está perdendo tempo no smartphone, então você pode abandonar o smartphone. O smartphone não tem o poder de te obrigar a usar ele, né? Aí eles falam aqui, ó, há muitos motivos para abandonar a ferramenta. E até aqui eu não vejo problema nenhum. Se você acha que o smartphone é ruim, abandone o smartphone por todos os motivos, não tem problema nenhum, deixa para lá, né? Certamente é uma coisa que não te agrada, tá te prejudicando, você para de usar o smartphone, não tem nada de errado. Inclusive, ele fala aqui em algum momento que em muitos lugares, no Japão, eu já tinha visto uma reportagem sobre isso, tem crescido a venda de telefones antigos, aqueles telefones Nokia, lembra do telefone da Nokia? Né, que não é smartphone, ou seja, você consegue ligar para a pessoa, mas não consegue acessar a internet, coisa e tal, e muita gente prefere isso justamente para não ter esse contato constante com a coisa. E de novo, eu não vejo nada de errado com isso, cada um tem o direito de levar a sua vida do jeito que achar melhor. E eu concordo que muitas vezes smartphones tiram a atenção demais das pessoas, é uma coisa preocupante. E, enfim, aí ele fala aqui, ó, uma proibição total de smartphone seria pesada e provavelmente inconstitucional no Canadá e nos Estados Unidos, né? Mas não tira isso porque que eles querem isso, eles querem esse negócio, né? A esquerda está cada vez mais reacionária, é impressionante isso, né? Como é que a esquerda, que uma época foi a ponta de lança do progressismo, das novas ideias, buscando as novas ideias, agora não, que tem que parar, que não pode ter nova ideia, não, vamos ficar no antigo aqui, vamos voltar para os jornais, que
que a gente funcionava tão bem nos jornais, não pode mais ter boas ideias, não. É impressionante isso, cara, como é que a esquerda ficou com o passado, né? Porque, veja, tem uma diferença fundamental entre reacionarismo e conservadorismo. Conservadorismo é você manter as ideias que funcionam, as boas ideias, né? Tem coisas do passado nosso que funcionam e a gente continua usando até hoje. Reacionarismo é diferente, você se apegar a coisas, né? Se apegar de forma absurda a coisa do passado que não tem, assim, e mais do que isso, o que eu acho que é o grande diferencial nessa história é querer forçar os outros com a sua opinião. De novo, se você acha que smartphone é ruim, que você não deve usar, meu amigo, por favor, pare de usar imediatamente, não use mais smartphone. Agora, o que o cara quer aqui é proibir as pessoas de usarem smartphone, é isso que eles querem, né? Aqui, ó. Dizem que muitas escolas já estão botando crianças, enviando seus filhos para escolas anti-tecnologia, não sei o que lá. Eu já falei para vocês que eu acho isso um absurdo. Eu não faria isso com meus filhos, mas, de novo, a decisão é de cada pai sobre como educar melhor o filho. Mas o fato é que você vai criar uma criança que não está adaptada ao mundo atual. Achar que a inteligência humana é uma coisa absoluta, não, a inteligência humana depende do contexto. A inteligência nossa é 100% dependente do contexto. Você vai criar um filho inteligente pra caramba para 1700, que não vai adiantar nada no ano 2010, 2020, 2030, 2040, daqui para frente. Ou seja, você tem que ter a pessoa focada na nossa sociedade atual. Hoje em dia todo mundo usa celular, a criança tem que aprender a usar celular também. Se ela deixar para ter contato com o celular muito tarde na vida, ela vai ficar para frente, para sempre atrasada em relação aos coleguinhas que aprenderam muito mais cedo a linguagem do celular, o jeito de atuar o celular. Muita coisa que o pessoal critica, né? Eu vejo muita gente da minha geração criticando a geração Z, porque não sei o que lá, que tem isso, tem aquilo. Na verdade, eu sempre ressalto para o pessoal aqui, não, a geração Z, ela está adotando soluções para um mundo novo, que é diferente do nosso mundo. A gente fazia as coisas diferentes porque o nosso mundo é diferente. A gente estava lá atrás, numa época, quando eu nasci, não havia celular ainda, meu amigo. Eu lembro quando o fax foi inventado. Caramba, o fax era uma coisa revolucionária, cara. O fax podia mandar um documento para outra pessoa longe, caramba. Impressionante, cara. Eu lembro do dia da inauguração da televisão colorida no Brasil, cara. Pô, foi um escarcéu, né? Quando eu era novo já tinha televisão, mas era televisão preta e branca, né? Enfim, e no final das contas, o celular veio nessa toada toda, né? A gente cresceu num mundo diferente. E os nossos filhos estão crescendo num mundo que agora é daqui para frente, não adianta querer voltar para o passado, né? Aí ele fala que não, porque é muito, muito difícil, e a indústria que movimenta bilhões de dólares continua crescendo. De novo, o fato da indústria ter bilhões de dólares não te força a usar um celular, cara. Não use! Você não é obrigado a usar celular. Isso aqui é o ponto que eu sempre falo da esquerda, né? A esquerda ela é movida pela inveja, vocês sabem, né? Como é que pode uma ideologia que deu tão errado em tantos lugares, toda vez que foi tentada deu errado, e no entanto você ainda encontra pessoas que vão pro lado da esquerda? Cara, é impressionante isso. É a inveja. É uma coisa clara. Teve um comentário que rolou muito aqui no Brasil ontem, né, sobre um milionário brasileiro que mostrou a filha dele com uma bolsa caríssima de grife para combinar com a roupa da mãe, né? A menininha, né, e começou um monte de esquerdista, não, que tem que matar, que só guilhotina. Gente, o que tem a ver? Ah, tudo bem que a menina comprou uma bolsinha cara e eu achei cafona, né? Mas assim, a filha dele, a criança gostou, achou bonitinha, o que eu tenho a ver com isso, né? O pessoal pedindo morte. É o que eu falo, bicho, um motor... Inveja, todos nós temos inveja, cara. Inveja é um sentimento humano natural. O primeiro passo para você conseguir superar a inveja é você reconhecer que você sente ela também. Todos nós sentimos inveja, né? E a esquerda, ela se motiva nisso, né? Você pode ver que esse pessoal, ele é muito focado na inveja, né? Como é que pode o cara comprar uma bolsinha de 23 mil reais, sei lá quanto é que foi, tem um valor lá, o pessoal tava comentando isso, eu não prestei muita atenção. Mas uma bolsinha cara para filha de 9 anos, porque quer ficar com a mesma bolsinha da mãe e fazer, poxa, que bom que ele pode, né? Que bom que a criança é feliz e tem um lar que paga as coisas para ele, coisa e tal. Que diferença isso faz para a sua vida? Não faz diferença nenhuma, mas o cara tem inveja, o cara tá ali, ele expõe a inveja. Esse é o motor do socialismo. É por isso que esse papo de não, que taxar os ricos e coisa e tal, encontra âmago em alguns socialistas aqui no Brasil, porque é aquele negócio, ele sabe que não vai melhorar a vida do pobre. Taxar o rico não vai melhorar a vida do pobre. Mas ele não quer isso, ele quer ver o rico se fuder, ele quer ferrar o rico. É a expressão mais pura da inveja, né?
E isso é um problema, porque a inveja é destrutiva, né? Você tem que focar sempre em melhorar você. Ambição é uma coisa positiva, você querer melhorar é uma coisa positiva. Você invejar outros, querer que os outros se fodam porque eles estão melhores que você, isso é destrutivo, amigo. Isso não leva a lugar nenhum. Sentir inveja é natural, mas não dê força para inveja. Se você der força para inveja, você vai entrar por um caminho, vai acabar sendo socialista igual o cara, querendo proibir as outras pessoas de ter celular, não porque a culpa é da indústria de bilhões de dólares que continua crescendo porque as pessoas querem, né? E aí o cara fala sobre um certo direito de se desconectar. Beleza, concordo, a pessoa tem que ter o direito de se desconectar. Se ela não quer mais celular, sai fora o celular, né? Aí eles falam aqui que não pode, que não sei o que, é muito ruim, eles só colocam as coisas ruins aqui. Eles esquecem de como é que era a vida antes do celular, em que para você falar com alguém, você tinha que saber onde é que a pessoa estava, para ligar para o número do telefone da pessoa onde que estava, pedir para chamar ela lá e coisa e tal, e era complicado pra caramba. Hoje em dia todo mundo sabe onde todo mundo está, você precisa falar com alguém, precisa mandar um recado para alguém, você sabe na hora, fala imediatamente, você tem as notícias todas do mundo imediatamente no seu celular. É uma coisa maravilhosa, você sabe valor de ação, como é que está a economia, todas as informações você tem ali. Isso é fantástico, e mais do que isso, tá? É questão de saúde, de você controlar a sua saúde, saber como é que está batimento cardíaco, esse tipo de coisa. Cara, tudo isso você consegue ter com o celular. É positivo, sim. As pessoas usam muito o celular porque, no final das contas, entre o lado negativo e o lado positivo, eu não estou dizendo que não tenha lado negativo. Tem lado negativo, eu concordo que tem lado negativo. O lado positivo é muito melhor, né? E a mesma coisa vem o pessoal chorando aqui com o uso de inteligência artificial. Não porque as pessoas que escreveram o texto lembram com 100% de precisão os que escreveram o texto de forma autônoma, né? Ou seja, de forma própria, né? Aqui é português de Portugal, tá, gente? E só 83% dos usuários que usavam a inteligência artificial não conseguiam reconhecer ou citar partes do próprio texto, porque não foram eles que escreveram, pô, eles usaram a inteligência artificial para isso. Sabe o que me lembra isso daqui? Me lembra a discussão que na minha época de faculdade era muito comum ainda, do uso de calculadora, né? Quando eu fui para a faculdade, foi anos 80, eu entrei na faculdade em 89, fiz engenharia, né? Engenharia você usa muita matemática, né? E já tinha naquela época calculadoras muito boas, né? Calculadoras muito científicas muito boas, as Texas Instruments, né? E tinha também da HP, enfim, você tinha já calculadoras muito boas para usar na engenharia. E havia uma resistência muito grande. Não, que não pode, que o aluno tem que fazer a conta, tem que saber fazer a conta sozinho e usar régua de cálculo para fazer a conta, porque não sei o que lá. E eu sempre achei isso uma besteira, cara. Cara, calculadora, faz a conta para você, porque você vai querer saber fazer conta sozinho, faz com a calculadora. Veja, eu entendo que é importante você entender como é que é o processo da conta por trás, até para você saber se a calculadora não errou alguma coisa, se você não fez algum comando errado na calculadora e teve um resultado lixo. Da mesma maneira que na inteligência artificial, é importante você entender como é que é o processo, ler o resultado para ver se realmente não teve alucinação da IA ali, se ela não saiu falando um monte de besteira e coisa e tal, porque isso acontece, calculadoras falham, a inteligência artificial falha, né? Calculadoras falham no seguinte sentido: você bota os comandos errados sem perceber na calculadora e gera um resultado inválido, né? Então, calculadoras falham também em tese, mas isso aí é muito raro, né? É muito difícil ter falha, né? Então, de qualquer forma, o ponto é esse: é uma ferramenta ótima para você melhorar, para você ter mais produtividade. Ah, mas não é perfeita, a pessoa não sabe. Mas não tem jeito, cara, o nosso cérebro é limitado, a gente tem que focar em mais produtividade. É isso que avança o mundo. Tecnologia, a gente olha para frente, não olha para trás, não. Querendo proibir a inteligência artificial. É a mesma discussão da calculadora de novo, querendo voltar para trás, esquece isso, gente. Não percam seu tempo com esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.